Duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação e interpretá-las de maneira completamente diferente. Uma pessoa recebe uma crítica e pensa: preciso analisar se existe algo que eu possa melhorar no meu comportamento. A outra recebe a mesma crítica e conclui: estão tentando me humilhar. Percebe? O fato pode ser semelhante, mas os recursos, ou seja, o repertório interno de cada um, não. Cada pessoa, ela interpreta o mundo não como gostaria, mas a partir dos recursos emocionais, psicológicos, relacionais e espirituais que conseguiu desenvolver até aquele momento. Pense, por exemplo, em uma mensagem simples, tipo: precisamos conversar. Para uma pessoa, isso pode significar apenas que existe um assunto pendente. Já para outra pessoa, pode significar: eu fiz alguma coisa de errada. Essa pessoa vai me abandonar, algo ruim está prestes a acontecer. A mensagem não mudou. O que mudou foi a estrutura utilizada para interpretar, é o repertório emocional. Existem pessoas que conseguem esperar, perguntar, analisar o contexto e considerar diferentes possibilidades. Outras pessoas imediatamente entram em estado de alerta e sentem-se ameaçadas. Não necessariamente porque o perigo exista, mas porque elas ainda não possuem recursos suficientes para lidar com aquela incerteza. Deixa eu te pedir uma coisa: considere comentar, compartilhar o nosso vídeo, porque isso diz para a plataforma que o nosso vídeo é relevante e ela vai distribuir para mais pessoas. Como isso afeta os relacionamentos? Imagine alguém funcionando dessa maneira dentro de uma empresa, dentro de uma igreja, em um grupo de amigos, desenvolvendo um trabalho de equipe. Uma pessoa chega com a fala incompleta e ela pode interpretar isso como rejeição. Uma orientação pode ser recebida como uma humilhação. Um silêncio pode parecer para ela um desprezo. Uma discordância pode ser percebida como uma perseguição. Por quê? Porque a mente preenche o que a gente não consegue processar. Quando faltam recursos emocionais, a mente tenta preencher aquilo que ela não conseguiu entender. E frequentemente ela preenche isso com medo, com rejeição, com abandono, com desconfiança, com experiências anteriores de, por exemplo, desvalidação. Qual é a origem desses recursos internos? Na psicologia das 3 camadas, compreendemos que esses recursos começam a ser construídos na origem, ou seja, é na infância que a pessoa começa a aprender, por exemplo, sobre confiança, sobre ser ouvida, sobre a possibilidade de seus sentimentos serem acolhidos, sobre a previsibilidade dos relacionamentos, sobre se o erro dela será corrigido ou transformado em uma humilhação. Essas experiências, elas não determinam completamente quem a pessoa será, mas oferecem ou deixam de oferecer repertório, que são recursos importantes para que ela compreenda a si, aos outros e o mundo à sua volta. No formato, esses recursos começam a participar da construção da identidade da pessoa. A pessoa desenvolve maneiras de sobreviver emocionalmente. Algumas aprendem a se calar, outras tentam controlar tudo ao seu redor. Algumas se afastam antes que sejam abandonadas. Outras atacam antes que alguém tenha a oportunidade de feri-las. Esses comportamentos, eles podem parecer escolhas conscientes, mas na maioria das vezes, eles são respostas, recursos disponíveis naquele momento da vida. O problema acontece quando esse formato começa a ser utilizado em todas as situações como um padrão. A pessoa foi rejeitada no passado e ela passa a interpretar qualquer distância como rejeição. Ela viveu em ambientes, por exemplo, imprevisíveis e ela tenta controlar então todas as pessoas ao seu redor. Ela foi constantemente criticada.
Então, o que ela começa a fazer? A perceber qualquer observação como um ataque. É nesse momento que o passado deixa de ser apenas uma lembrança, sabe? E ele se torna uma lente para você enxergar, interpretar e também reagir à vida. Se o nosso conteúdo está sendo relevante para você, considere compartilhar com amigos, para que a plataforma entenda que o nosso conteúdo é relevante. Então, a reação, ela não pertence apenas ao presente. A pessoa não reage apenas ao que aconteceu agora, ela reage também ao que teme que aconteça, ao que já aconteceu anteriormente e ao que sua estrutura ainda não aprendeu a organizar. E é por isso que algumas reações parecem, sabe, muito maiores do que o que a pessoa está vivendo. Isso não significa que a dor da pessoa, por exemplo, seja falsa. Significa que ela está carregando uma história muito maior para interpretar a realidade. Ela está usando o passado como lente. Talvez você não esteja enxergando isso, mas é muito importante entender que talvez você esteja enxergando através dos recursos que conseguiu construir para sobreviver. Mas aqui existe uma parte muito importante nessa compreensão. Recursos emocionais podem ser desenvolvidos. Você pode aprender a nomear o que você sente, a ampliar sua capacidade de esperar antes de reagir. Você pode questionar interpretações automáticas. Isso vai acontecer aquilo, por exemplo. Você pode diferenciar perigo real e imaginário de perigo aprendido. Você pode construir novas maneiras de lidar com a frustração, o silêncio, o conflito, a rejeição, a incerteza. Isso vai te ajudar a construir maturidade emocional. E maturidade emocional não significa que você não vai sentir, significa que você possui recursos emocionais suficientes para transformar aquele sentimento, para não deixar ele se transformar, exemplo, numa verdade absoluta. Então, antes de concluir que alguém está contra você, faça a pergunta: o que aconteceu realmente? O que eu estou interpretando? Que evidências sustentam essa minha interpretação? Eu estou reagindo ao presente ou eu estou utilizando, por exemplo, modelos antigos para sobreviver nesse momento? Você não interpreta a vida simplesmente como você quer. Você interpreta com os recursos, os repertórios que você tem. Compreender isso não significa, por exemplo, justificar suas reações. Serve para mostrar quais recursos ainda você precisa construir. Se esse vídeo ajudou você a se compreender melhor, a ter um panorama mais amplo da realidade que você vive, então curta, comente, compartilhe. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.